Olá, está começando mais um Arte em Foco. E no programa de hoje vamos falar sobre o cinema brasileiro, uma joia nacional que já passou por altos e baixos. Realmente, o cinema brasileiro, desde seu surgimento, traçou uma trajetória muito grande, com sucessos mesmo no período de decadência. Conheça a expansão cinematográfica brasileira, as chanchadas, as pornochanchadas e as grandes produções de renome nacional, agora no Arte em Foco. As obras de ficção pioneiras do Brasil foram de autoria dos cineastas Antônio Leal e Francisco Santos, lançadas em 1908 e em 1914, respectivamente. A obra de Leal, denominada Os Estranguladores, tinha duração de aproximadamente 40 minutos. Já a de Santos, a obra O Crime dos Banhados, foi uma produção com 2 horas de duração. Nos anos seguintes para o cinema brasileiro, foram 100 grandes produções, já que com o início da Primeira Guerra Mundial, iniciada em 1914, com o fim apenas em 1918, uma crise atingiu diretamente o cinema nacional. Com a falta de produções brasileiras, acabamos sendo bombardeados pelo cinema estadunidense e hollywoodiano, enfraquecendo cada vez mais o cinema nacional. Foi somente na década de 20 e 30 que o crescimento do cinema nacional ganhou força. O ponto principal para esse marco foram as publicações das revistas Para Todos, Selecta e Cinearte, que divulgavam diversas produções regionais por todo o país. Nos anos 30, surge o primeiro grande estúdio cinematográfico brasileiro, a Cinédia. Foi responsável por produções super importantes para a sétima arte do Brasil, com um filme como Limite, lançado em 1931 por Mário Peixoto, e Ganga Bruta, lançado em 1933 por Humberto Mauro. Após uma década repleta de lançamentos importantes para o cinema nacional, a década de 40 foi a grande inovação, trazendo a famosa chanchada brasileira. As chanchadas eram filmes cômicos, musicais, com baixo orçamento da média. As produções desse estilo levaram a campanha da Atlântida Cinematográfica, que possuía como os principais atores Oscarito, Grande Otelo e Anselmo Duarte. Os principais filmes desse período foram Moleque Tião, lançado em 1941, e Carnaval no Fogo, lançado em 1949. O filme Moleque Tião, o primeiro da produtora, se perdeu no tempo, mas segundo relatos e depoimentos, o filme conta a história do menino Tião, interpretado por Grande Otelo, um menino que sonha ser ator de teatro e vai sozinho para o Rio de Janeiro em busca do seu sonho, repleto de reviravoltas e confusões, para entrar em uma companhia de teatro apenas de negros. O grande sucesso de Moleque Tião partiu de uma novidade no cinema na época, o retrato de drama vivido por um jovem negro com sonhos artísticos. No finalzinho da década de 40, em 1949, veio para o Brasil um novo estúdio chamado Estúdio Veracruz, que trazia programas com uma pegada norte-americana, e um desses maiores sucessos da época foi Mazzaropi, protagonista de grandes filmes da época como Sai da Frente, em 1952, Chico Fumaça, em 1958 e Nadando em Dinheiro, em 1952. Além do ícone Mazzaropi, o Estúdio Veracruz foi responsável por produzir o primeiro filme a conquistar o Festival de Cannes. Lançado em 1953, O Cangaceiro conta a história de Teodoro, do bando de cangaceiro de Galdino Ferreira, que se apaixona por Olívia, uma professora capturada pelo bando durante um ataque. A trama da história é quando o romance entre os dois causa ciúmes à mulher do capitão do cangaço, Maria Cláudia, que ama Teodoro em segredo. Com a grande quantidade de produções cinematográficas, surge um movimento novo, que diferenciava um pouco da chanchada, porque ele abordava assuntos um pouco mais sérios, como política, cidadania e liberdade sexual. Poucos anos depois, surge o cinema marginal, uma espécie de contracultura em produções que abordavam ideologias revolucionárias, que na época da ditadura sofria muita repressão. Uma das principais obras desse período rebelde do cinema foi o filme O Bandido da Luz Vermelha, lançado em 1968, e dirigido por Rogério Sgarzella. O filme contava a história do famoso bandido brasileiro, tratando como protagonista heróico da obra. Após um período de grandes produções nacionais, o cinema brasileiro passou por um momento de crise. Em 1970, com produções extremamente cômicas e eróticas, inspiraram em obras italianas, nas pornochanchadas, chamadas atenção ao público. O movimento teve início em 1969, com as produções cariocas, as quais são Os Paqueros, de Reginaldo Faria, Memória de um Gigolô, de Alberto Pieres, e A Adultéria Brasileira, de Pedro Carlos Rovani. A ideia da pornochanchada veio porque os diretores estavam cansados daquele padrão comercial
de 1968. Além disso, por chanchada surgiram em um contexto de liberação sexual, dando abertura a temáticas eróticas de forma satirizada. O movimento Boca de Lixo, um dos principais responsáveis pela produção no país, se localizava em São Paulo e fez grande sucesso com obras como A Viva Virgem, lançado em 1970 e dirigido pelo cineasta Pedro Carlos Robani. O declínio das pornochanchadas se deu nos anos de 1980, quando a pornografia explícita começou a chegar aos solos brasileiros. Ainda que o período fosse de desvalorização do cinema brasileiro, obras de grande renome, como Dona Flor e seus dois maridos, foram lançadas na época. Em 1976, o filme produzido por Bruno Barreto contava a história de Dona Flor, uma mulher casada com Fadinho, um rapaz apaixonado e muito bonito. E com a morte de Vadinho, Dona Flor se casa com Teodoro Madureira, um homem completamente diferente de Vadinho. Enquanto mantém seu relacionamento com um homem rico e pouco apaixonado, Dona Flor convive de forma amigável com o espírito de Vadinho. O Arte de Foco vai para um rápido intervalo, mas já estamos de volta para falar um pouco mais sobre a retomada do cinema nacional e as principais obras do século XXI. A escolha da faculdade é uma escolha de vida. Há 18 anos, a Faculdade Maringá tem mudado a vida de muita gente com ensinos de qualidade. Faculdade Maringá, um nível superior de ensino. Fone 3027 1100. Estamos de volta para mais um bloco do Arte de Foco, especial do cinema brasileiro. No bloco anterior falamos um pouco sobre o surgimento da sétima arte no solo nacional. E agora vamos entender um pouco mais sobre o atual cinema e como ele consolidou no Brasil. Em 1990, com a chegada de Fernando Collor ao poder, a crise cinematográfica brasileira, de produções de pouco sucesso e a predominância de obras estrangeiras no país, acaba piorando. Collor, além de diversas privatizações do seu governo, acaba extinguindo o Ministério da Cultura do país, além de pôr um ponto final no Embrafilme, com o Cine e Fundação Cinema Brasileiro, instituições responsáveis pelo patrimônio e promoção das produções nacionais. O cinema de retomada surgiu apenas na segunda metade da década de 90, quando os filmes nacionais voltaram a ganhar espaço. A partir desse período, de produções de audiovisual cresce, dando origem a diversos festivais do cinema no país, além de ser fundada a Secretaria de Desenvolvimento Audiovisual, implementada como Lei Audiovisual. Após 1994, a ascensão do cinema brasileiro é marcada por grandes obras como Carlota Joaquina, Princesa do Brasil, lançado em 1996, produzido por Carla Camurati através da Lei do Audiovisual. O filme renomado conta, através do escocês, a história de Carlota Joaquina, a sobrinha. A trama engloba a história do Brasil com a vinda da corte ao país. Além de Carlota Joaquina, outras obras de grande relevância para a época foi O Quatrilho, de 1995, pelo cineasta Fábio Barreto, O Que É Isso, Companheiro, de 1997, pelo Bruno Barreto, e o renomado Central do Brasil, criado em 1998, dirigido por Walter Salles. O Quatrilho conta a história de uma comunidade rural de imigrantes italianos no Rio Grande do Sul. Obrigados a dividir uma casa, dois casais acabam convivendo diariamente, fazendo com que uma das esposas se interesse pelo marido da outra. A obra Central do Brasil pode ser considerada uma das mais conhecidas no país e no mundo. Isso porque o filme concorreu a 2 categorias da famosa e prestigiada premiação do Oscar de 1999, concorrendo à categoria de melhor filme estrangeiro e de melhor atriz, para o protagonista Fernanda Montenegro. Central do Brasil aborda a história de Dora, uma malgrada ex-professora que ganha a vida escrevendo cartas para as pessoas analfabetas, embolsando dinheiro sem sequer postar a carta ditadas. Porém, um dia encontra Josué, um menino de 9 anos, com uma história que vai mudar a sua vida. A partir do início do século XXI, as produções cinematográficas voltaram a receber o devido reconhecimento mundial, com diversos filmes indicados para festivais internacionais, como Cidade de Deus e Carandiru, lançado em 2002 por Fernando Meirelles. Cidade de Deus conta a história de 2 rapazes moradores da favela do Rio de Janeiro na década de 70. Buscapé, que é um fotógrafo que tira fotos da favela, e Zé Pequeno, o grande traficante, aproveita de suas fotos para bancar sua pose de mal. Além desses, outros variados filmes receberam o amor do público brasileiro, como, por exemplo, Lisbela e o Prisioneiro, de 2003, e O Auto da Compadecida, lançado em 2000, ambos com direção de Guel Arraes. Uma das mais recentes obras de grande destaque do cinema brasileiro foi o filme Que Horas Ela Volta, dirigido por Ana Murlaert e protagonização por Regina Casé, em 2015. Devido à globalização e à predominância de obras estrangeiras em território nacional, cabe aos produtores e grandes admiradores da arte fazerem um apelo. Com o tempo do cinema nacional
Apreciem as obras feitas em nossa casa com enredos tão originais como a nossa cultura. O Arte em Foco sobre o cinema brasileiro fica por aqui. Obrigado pela companhia e até a próxima.